Olá pessoal, vamos começar a nossa segunda aula de tomada de decisão. Lembrando que essa aula é especialmente para os alunos de Tecnologia em Processos Gerenciais do IFSP Campus Caraguatatuba, mas está aqui no YouTube, aberta para todo mundo que tem interesse nesse assunto. Hoje nós vamos falar de racionalidade limitada. Mas antes da gente ver racionalidade limitada, vamos fazer um resuminho do modelo decisório clássico, que é esse que está aparecendo agora na sua tela. O modelo decisório clássico, ele tem algumas etapas que vão desde a identificação e definição de problemas, passando pela elaboração de soluções, comparação das alternativas de decisão e implementação da decisão ótima. Guarde bem essa palavrinha, ótima, de acordo com os critérios previamente definidos. Pela teoria da racionalidade limitada, não existe uma decisão ótima. O tomador de decisão, ele não tem acesso a todas as possibilidades de ação. Ele não consegue contemplar todas as opções possíveis. É impossível que o tomador de decisão tenha acesso a todas as informações e consiga processar essas informações. E também existe um alto custo envolvido nesse processo. Dessa maneira, pela teoria da racionalidade limitada, as decisões elas nunca são ótimas. Elas são apenas satisfatórias. Por quê? Porque o tomador de decisão ele vai se contentar em obter um número limitado de informações, considerando a escassez de recursos e que lhe permita identificar problemas e algumas soluções alternativas para esses problemas. Na prática, então, os gerentes, os administradores, os tomadores de decisão não buscam todas as soluções possíveis para um problema específico, o que seria impossível, mas apenas soluções satisfatórias e aceitáveis. Dessa maneira, a gente pode dizer que a teoria da racionalidade limitada, ela vai conceber o ser humano de forma mais modesta e realista do que a teoria clássica de tomada de decisão. O ser humano, ele aqui não é considerado alguém onisciente e racional, como no modelo econômico clássico. O tomador de decisão nesse modelo da racionalidade limitada, ele não busca os modelos mais racionais, mais completos ou mais perfeitos. Ele aceita soluções que sejam satisfatórias e razoáveis. Muitas vezes ele fixa critérios minimamente aceitáveis de desempenho. E quando ele encontra uma solução que corresponda a esses critérios, ele toma a decisão e implementa essa decisão. Mesmo que ele consiga ir além do minimamente aceitável, os administradores, gerentes e tomadores de decisão, eles nunca vão chegar a definir uma solução perfeita, porque isso corresponderia a uma racionalidade superior. Olhem na tela agora, nós estamos vendo aqui a figura do Herbert Simon, que é considerado o ideólogo dessa teoria da racionalidade limitada, também chamado de modelo Carnegie. Olha a frase dele, que legal. A racionalidade é sempre relativa ao sujeito que decide, não existindo uma racionalidade tida como superior. Aqui a gente pode ver uma comparação entre o Herbert Simon, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 1978, e o Milton Friedman, que foi também Prêmio Nobel de Economia de 1976. Para o Milton Friedman, o comportamento humano é previsível e as decisões quase sempre podem ser previstas. Já para o Simon, o comportamento humano é incerto e imprevisto e é influenciado por conflitos e interesses pessoais específicos dos indivíduos. Eu recomendo que você assista aqui no YouTube esse vídeo que está aparecendo na sua tela, que é um teste de atenção, mas que ele vem de encontro a essa fala do Herbert Simon, que o nosso comportamento é influenciado por conflitos e diferentes interesses. Vai ilustrar bem essa situação. Mais argumentos em favor da racionalidade limitada são os seguintes. Mesmo que o ser humano conseguisse ter acesso
a todas as informações disponíveis no mundo, isso seria uma ficção, os administradores não teriam capacidade cognitiva para processar essas informações. Por quê? Porque o processo do ser humano, o processo cognitivo, ele é limitado. E a capacidade do cérebro humano em processar informações também. Outras limitações do processo cognitivo são aspectos mais subjetivos, que vão ser relacionados às experiências anteriores das pessoas que tomam a decisão e às suas crenças, aquilo que eles acreditam. Frequentemente, os tomadores de decisão escolhem a primeira alternativa satisfatória que lhes é apresentada. Mas esses tomadores de decisão podem aperfeiçoar as suas habilidades analíticas e políticas ao tomar uma decisão, mas mesmo assim eles vão encontrar limitações nesse processo. A capacidade humana de processar informações ela pode ser aperfeiçoada, mas ela é limitada. Dessa maneira, não vai ser possível alguém escolher a solução ideal ou a melhor alternativa, como propõe o modelo da racionalidade absoluta. Resumindo, o modelo da racionalidade limitada, ele encontra decisões satisfatórias, mas não ótimas. Ele considera a limitação do ser humano em ter acesso e processar cognitivamente todas as opções. Ele também considera a otimização de decisões como sendo uma ficção. A impossibilidade material de obter todas as informações também é um ponto importante, considerados os problemas de tempo e de custo. E o modelo da racionalidade limitada também considera pressões afetivas, culturais e jogos de poder como influenciadores do conteúdo das decisões. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre coalizões e jogos de poder como parte da teoria da racionalidade limitada. O conceito de racionalidade absoluta, ele vai negar conflitos no processo decisório. Ele vai pressupor que existe consenso. Já o modelo da racionalidade limitada, ele vai mostrar que os tomadores de decisão eles têm interesses, preferências e também têm valores diferentes uns dos outros. De acordo com seus interesses, os tomadores de decisão nas organizações eles podem formar alianças, formar coalizões e as soluções sendo assim negociadas continuamente. A coalizão que for dominante dentro de uma organização, ela vai ter maior poder na seleção das soluções a serem tomadas para um determinado problema. Um exemplo fácil da gente enxergar o que são coalizões ocorre na política. Por exemplo, em que os membros de diversos partidos políticos em um parlamento, eles se unem com base em suas crenças, com base nos seus pensamentos, buscando formar uma maioria para poder aprovar os seus projetos. Com o tempo, com mudanças na estrutura de poder, novos critérios de decisão podem ser fixados, de acordo com novos interesses e com a racionalidade dos novos detentores das posições de poder. Assim, o processo de tomada de decisões, ele não é um processo politicamente neutro, ou um processo objetivo. Ele sofre essas influências. Tanto os critérios que orientam o processo de tomada de decisões, como os procedimentos decisórios que eles são implementados nas organizações, eles são alvos de negociação política. E eles mudam de acordo com as alterações na estrutura de poder, na estrutura organizacional da empresa, sendo continuamente redefinidos e negociados. Assim, o processo de tomada de decisão nas organizações, ele vai ser ambíguo e envolver diversos níveis de incerteza. Vamos falar agora dos efeitos de posição e disposição, também dentro da racionalidade limitada. A racionalidade ou a lógica de decisão de um indivíduo, ela é influenciada pelo seu presente, mas também pelo seu passado. Então a gente diz que ela é influenciada por um efeito de posição e um efeito de disposição. Vamos entender o que são esses dois efeitos. Olha o exemplo na tela. O indivíduo é um ator social que ocupa uma posição e um contexto de ação específicos.
e que condiciona o seu acesso às informações pertinentes. Esse é o efeito de posição. O indivíduo tem uma posição num determinado contexto de ação e nesse contexto ele tem acesso a determinadas informações e outras não. Já o efeito de disposição, a gente pode dizer que a decisão ela vai depender das características mentais, cognitivas e afetivas do indivíduo que decide. E essas características, elas são em parte formadas pela sua socialização passada. Por isso, o efeito de disposição vem do passado e o efeito de posição reflete o presente. Se a gente for considerar uma organização, podemos dizer que ela vai distribuir as suas informações ao longo da sua estrutura organizacional de maneira assimétrica. Alguns níveis têm mais informações que outros. Alguns níveis têm informações de determinado tipo e outros níveis de outro tipo. Dependendo do acesso à tecnologia, do tipo de atividade, das interações com outros indivíduos, da profissão, dos problemas que eles devem resolver e das suas responsabilidades, os indivíduos eles vão tomar conhecimento de um tipo de informação específico que vai influenciar a sua escolha. A informação ela é poder. E o operário de uma linha de montagem, por exemplo, ele dispõe muitas vezes de informações sobre as máquinas ou sobre o funcionamento da linha de montagem que o gerente não possui. A maioria dos atores sociais nas organizações pode deter informações importantes que vão influenciar no processo decisório. Um mesmo indivíduo, num momento diferente, ele pode vir a saber de uma nova informação ou de um novo fator que vai fazer com que ele decida de uma maneira diferente. Por isso que a gente fala que a ação humana é indeterminada, ela é variada e ela depende das condições também do momento da escolha ou do momento em que a decisão é tomada. Fatores psicológicos, fatores emocionais como pressões afetivas, motivações, fatores de realização, expectativas pessoais e ambições, eles influenciam o processo de tomada de decisão. Muitos desses elementos, é importante a gente dizer, que eles são inconscientes, mas que eles vão estruturar a nossa percepção num dado momento e vão, muitas vezes, sem que a gente perceba, influenciar essa nossa decisão. Então, sob condições diferentes, num outro ambiente, ou sobre outros tipos de pressões emocionais, as escolhas dos mesmos indivíduos podem transformar-se e as suas ações podem ser diferentes. Dessa maneira, então, os fatores de disposição são elementos que nos mostram como a ação humana ela é mais complexa e ela é menos previsível do que pressupunham os teóricos da economia clássica com seu modelo racional de tomada de decisão. O modelo da racionalidade limitada, ele gerou dois tipos de estudos que nós vamos falar deles mais para frente também nesse curso. O primeiro são as pesquisas sobre as condições organizacionais e sociais do processo decisório, e o segundo são as pesquisas sobre a estruturação do campo cognitivo dos indivíduos, dos atores sociais, e a maneira como eles decidem o seu processo decisório. Se você quiser saber mais sobre esse tema, o texto base que eu utilizei para essa aula foi do livro Teoria Geral da Administração, do Fernando Cláudio Prestes Mota, o capítulo 4. Eu agradeço você ter assistido até aqui. Diga se você gostou ou não desse vídeo, nos dê sugestões para melhorar e eu aguardo você na próxima semana com mais um conteúdo sobre tomada de decisão. Obrigado, tchau, tchau.